bom dia para você, para toda a sua família, bom feriado, que nesta manhã gloriosa a presença do Senhor possa ser com você, todos da sua casa. Eu quero deixar uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. Está escrito no livro do São João, diz assim, no Evangelho segundo São João, capítulo 20 e versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então outro discípulo: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as tuas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Somente até aqui. Meus prezados, a palavra do Senhor, enfaticamente, ela nos mostra que no primeiro dia da semana, eu acredito ser num domingo, primeiro dia da semana, diz que Maria Madalena, uma daquelas servas do Senhor, daquelas mulher de Deus que servia o Senhor, ela foi ao sepulcro de madrugada. Jesus havia morreu, perseguiram, levaram à morte nas maiores atrocidades. Por inveja o levaram a essa situação. Mas Maria Madalena, ela foi ao sepulcro no primeiro dia da semana. E ela já era escuro, ainda estava escuro de madrugada quando Maria Madalena foi ao sepulcro. Ela chega lá, ela vê que a pedra, ela estava revolvida. A pedra, alguém havia mexido. Ela deduziu que alguém havia mexido ali porque estava revolvida a pedra. Ela correu e foi ter com Simão e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e ela disse: olha, tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde puseram. Mas, amados, Pedro, outro discípulo, eles foram para lá e é um motivo até um pouco da gente ficar, achei engraçado, um dos discípulos que estava com Pedro, aqui não falo o nome, mas um dos discípulos correu mais do que Pedro, correu mais do que Pedro, e correu na frente, e realmente ele chegou e constatou ali que, alguém havia mexido. Olha, ambos corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro, abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Eles viram ali, Simão Pedro
Seguindo, chegou, entrou no sepulcro, também viu os lençóis. Viu os lençóis, onde estava o Senhor, onde estava o corpo do Senhor. Amados e meu amigo, eles ficaram então numa situação admirados, perplexos, né? E aqui ainda continua dizendo que eles viram ali, Pedro, né? O outro discípulos, todos que estavam ali, eles viram que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então a palavra fala que então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, não é? E pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para sua casa. Voltaram tristes, não encontraram o corpo do Senhor. Mas, amados, eu quero dizer que Maria, diante desse cenário, Maria permanecia junto à entrada do túmulo e ela estava chorando. Enquanto chorava, ela baixou e olhou para dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então esses anjos perguntaram: mulher, por que choras? Por que choras? O anjo do Senhor, ali, aqueles seres celestial que estava ali, por que choras? Meus amados. E elas então lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, não sei onde puseram. Levaram porque ela não viu, não viram, ela não viu o corpo ali. E elas estavam chorando. Mas, amados, aqui a palavra ela fala que os anjos dizem: a quem procuras? A quem procuras? Amados, eu quero já passar aqui para a palavra onde Jesus pôde dizer para aquela mulher. Jesus também apareceu ali. Jesus aparece nesse cenário. Jesus ressuscitado, ressurreto, aparece nesse cenário e disse, olha o que Jesus disse. Jesus disse: a paz. Jesus aparece nesse cenário e traz a paz. Às vezes é dessa paz que você está precisando, meu amigo, minha amiga. Às vezes é dessa paz que você está precisando. Jesus chegou ali, a mulher chorava, ela estava duvidosa, ela estava ali atônita. Jesus chegou e diz: paz seja convosco. Receba a paz de Cristo. Certa vez Jesus disse: eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Eu não vos dou como o mundo dá. O mundo não tem paz. A paz que o mundo dá, ela é passageira, ela é momentânea, mas receba a paz nesta manhã, receba a paz de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chegou, Jesus se colocou no meio deles. Jesus chega, as portas estavam fechadas, os discípulos estavam com medo dos judeus, e a situação era ali de tristeza para eles, porque Jesus havia morrido. Jesus morreu com as maiores atrocidades, perseguições. Jesus morreu, mas estava previsto, era necessário que Jesus morresse para nos dar a salvação. Foi confiado sobre ele esta situação de perseguição, de morte de cruz. Ele levou sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas dores, a minha enfermidade caiu sobre o Senhor e ele trouxe a paz. Oh, aleluia! Ele trouxe a paz. Jesus ressuscitou. Quando ressuscitado ele aparece, ele se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Ao dizer isso, Jesus mostra as mãos. Jesus mostra as mãos para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E o lado
né, onde foi perfurado com a lança. E eles, naquele momento, eles receberam alegria. Aleluias, a presença do Senhor. Quando Jesus chega, ele traz, em primeiro lugar, ele traz a paz. Em segundo lugar, Jesus traz alegria. Às vezes é a sua situação. Às vezes é o seu momento de tristeza, né? Você não tinha paz, ele chegou e trouxe a paz. Receba a paz de Cristo, receba alegria. Às vezes você chora, às vezes você está entristecido, triste nesse momento por um vazio que você precisa ser preenchido, aquele vazio, e só Deus pode preencher esse vazio na sua alma, na sua vida. Receba a paz de Cristo. Quando ele chega, ele traz coisas boas. Ele chegou, trouxe a paz para os discípulos, ele trouxe alegria. E terceiro lugar, Jesus quando chega, ele traz o Espírito Santo, ele concede, ele dá, ele traz o Espírito Santo, paz, alegria e o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ele então, quando ele chegou, ele disse assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa, é uma pessoa, né? Que tem, a Bíblia fala que o Espírito ele tem ciúme. A Bíblia fala que o Espírito ele nos guia, ele nos ensina, ele nos dirige. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é aquele que está conosco, é aquele que está com a igreja, é aquele que está com você, por onde quer que você vai. Ele dirige os seus passos, ele te ensina. Às vezes nós não sabemos, e ele é aquele que nos ensina, é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que nos santifica. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega, ele traz a paz, ele traz alegria, ele traz o Espírito Santo. Receba paz, receba alegria e receba o Espírito Santo na sua vida neste momento. Aleluia. Creia na vitória, creia na bênção de Deus na sua vida nessa quinta-feira maravilhosa, né? Neste feriado, que Deus possa ser com você, com tua família, com todos os seus, com a graça de Deus. No momento mais difícil da vida, Jesus chega, no momento do medo, do temor, no momento da tristeza. Ele traz paz, traz alegria e traz a presença do Espírito Santo para você. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.